Em destaque no Panorama CBN, ataque à escola em cidade turística no Canadá. O Código de Conduta Ética do TSE e a reação de juízes. Um levantamento que revela os valores de gastos com pessoal ampliados pelos penduricalhos. O temor do governo de um possível desgaste caso o desfile em homenagem a Lula vá parar na Justiça Eleitoral. E o alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Eu te conto o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo em menos de meia hora. E a gente começa com uma notícia muito triste que vem do Canadá. Autoridades investigam as motivações de um ataque a uma escola que deixou 10 mortos e 25 feridos. A polícia diz que a suspeita é uma mulher que também está entre os mortos. As vítimas foram encontradas na escola e em uma casa. E uma pessoa morreu a caminho do hospital. O ataque aconteceu na escola secundária de Thunder Ridge, uma cidade de 2.400 habitantes, na Colômbia Britânica, no oeste do Canadá. A polícia, até o momento em que eu gravava o podcast, não havia informado a idade das vítimas. Esse colégio atende 175 alunos. Bom, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse que está devastado com a notícia. Depois do episódio, ele até suspendeu uma viagem que estava planejada para a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha. E rememorando aqui, na história do Canadá, há um outro episódio em escola muito marcante. Em dezembro de 1989, um atirador matou 14 meninas e feriu 13 na Escola Politécnica de Montreal antes de cometer suicídio. Vamos agora aqui para os nossos assuntos. Os tribunais regionais eleitorais manifestaram apoio às recomendações apresentadas pela presidente do TSE para a conduta dos juízes nas eleições deste ano. Os presidentes dos TREs destacaram que as 10 diretrizes elaboradas pela ministra Carmen Lúcia são fundamentais para fortalecer a ética, a transparência e a confiança na justiça eleitoral. As diretrizes exigem dos juízes eleitorais uma postura comedida em manifestações públicas ou privadas, o afastamento de eventos que possam gerar conflito de interesses e a abstenção de posicionamentos ou sinalizações políticas, inclusive nas redes sociais, claro. Também vedam o recebimento de presentes ou favores, determinam o impedimento em processos que envolvam escritório de advocacia com vínculo do magistrado e restringem o exercício de atividades não judiciais que comprometam as funções institucionais. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Júlio César Lourenço, disse que a magistratura conhece as regras e apoiará as propostas. Nenhuma resistência, até porque toda cautela, toda prudência não é uma questão necessária somente para o magistrado. Como qualquer pessoa, temos que ter cautela com as nossas atitudes, as nossas condutas. Bom, essas orientações foram vistas como uma prévia do que pode ser esperado de um código de ética dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora do texto que vai criar as regras para a conduta dos ministros da Suprema Corte. Agora, eu falei aqui o que se comentou abertamente, né? Mas a jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, apurou que alguns colegas de Carmen no TSE, nos bastidores, se queixaram de que a ministra lançou o manual de conduta sem discutir o assunto previamente, nem alinhar as diretrizes com os colegas. Isso reforçou o perfil centralizador da administração dela. Há também a percepção de que, enquanto o presidente do STF, ministro Edson Fachin, patina na tentativa de emplacar o Código de Ética, em meio aos desdobramentos do escândalo do Master, Carmen tentou antecipar o assunto e dar uma prévia no âmbito da Corte Eleitoral. E o Superior Tribunal de Justiça vai analisar no dia 10 de março as conclusões da Comissão de Sindicância que apura as denúncias de assédio sexual contra o ministro Marco Buzzi. Ontem, em sessão extraordinária, o STJ decidiu por unanimidade afastar temporariamente o magistrado. A defesa de Marco Buzzi chegou a entrar no STF para tentar impedir a sessão, mas o ministro Cássio Nunes Marques
relator da investigação criminal, negou o pedido. O ministro do STJ é acusado de assediar uma jovem de 18 anos e uma assessora. O advogado criminalista Pedro Paulo de Medeiros falou sobre as investigações a partir de agora. Os próximos passos são de que a comissão de sindicância instaurada deve concluir seus trabalhos e o pleno do STJ vai se reunir no próximo mês para deliberar sobre as conclusões apresentadas. Pode arquivar a investigação preliminar, pode adotar alguma medida administrativa adicional ou eventualmente instaurar de fato um processo disciplinar, se assim entender o pleno do STJ, mas sempre dentro do devido processo legal e respeitando a presunção de inocência. Bom, enquanto estiver afastado, o ministro vai ficar impedido de usar o local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função, mas vai continuar recebendo o salário de R$ 44 mil por mês. Por falar em salários, eu te conto aqui sobre um levantamento do jornal Globo a respeito do crescimento dos gastos com o pessoal nos 3 poderes. Projetos aprovados nos últimos 9 meses prevêem aumento de 33 bilhões de reais. Esses projetos envolvem especialmente reajustes para servidores dos 3 poderes e a criação de cargos e gratificações, como licença compensatória e adicional por qualificação. O impacto econômico é distribuído entre 2025 e 2026. E especialistas alertam para o risco de um efeito cascata, com outras carreiras pedindo a extensão dos benefícios. Lembrando que o projeto mais recente e polêmico foi a aprovação de benefícios, os penduricalhos, que podem até dobrar os ganhos de servidores do Congresso, com um reajuste em cerca de 9%. O mesmo benefício foi estabelecido para servidores de confiança do Tribunal de Contas da União, em um texto aprovado em dezembro do ano passado. Além disso, a gratificação de desempenho também foi atualizada e pode render até 100% do salário básico, mesmo benefício concedido ao Legislativo. Especialistas ouvidos pelo Globo dizem que os penduricalhos surgem a partir de brechas na legislação e que é uma permanente luta contra o teto. A solução seria criar um teto de pagamento das indenizações dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. No mesmo dia em que o Congresso aprovou o reajuste para os servidores, a Câmara também deu aval para um projeto do governo federal que cria quase 20 mil cargos e reestrutura as carreiras de servidores do Executivo. No fim do ano passado, servidores do Judiciário Federal também ganharam um reajuste médio de 8% a partir de um projeto aprovado pelo Congresso. Além desses projetos, o orçamento de 2026 também já prevê um aumento para servidores do Ministério Público da União, que deve custar R$ 200 milhões, caso seja aprovado pelo Congresso neste ano. Agora vamos dar uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador desse podcast. Há mais de 37 anos, o Banco BV constrói histórias de crédito e relacionamento. Líder no financiamento de veículos usados, o BV também se destaca como especialista no banco de atacado, com atuação relevante em produtos de investimento, tesouraria e soluções de mercado de capitais. O banco oferece soluções financeiras completas, da conta BV às principais plataformas de investimento. Acesse bv.com.br e saiba mais. De volta ao noticiário com desdobramentos do caso Master. Os integrantes da comissão que investiga o caso no Senado se reúnem hoje com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e com o presidente do STF, Edson Fachin. O grupo de trabalho é coordenado pelo senador Renan Calheiros, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Renan disse que o objetivo é destravar o acesso a documentos sigilosos que hoje estão sob a guarda do Banco Central e da Justiça, para aprofundar a investigação. Com Edson Fachin, a intenção é solicitar o compartilhamento de dados protegidos por decisões judiciais. E com Andrei Rodrigues, da PF, Renan busca dados de inquéritos como as operações Colossos, Carbono Oculto e Compliance Zero. A comissão investiga indícios de gestão fraudulenta, emissão de títulos sem lastro e possíveis ligações do Banco Master com o crime organizado.
Ontem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, elogiou a atuação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na condução do processo que levou à liquidação do Banco Master. Essa integração pautada pela lei, pautada pelos regulamentos que norteiam a administração pública, nos permitiu desvendar aquilo que eu não tenho dúvida, e já foi dito, inclusive, por outros ministros, que é um crime, talvez o maior crime que envolve o sistema financeiro nacional e que envolve uma instituição financeira. E isso foi possível graças a essa integração, essa parceria, essa cooperação, graças à coragem também do presidente Galípolo, de enfrentar um problema que já vinha de outras gestões e que ele teve a coragem, a capacidade de levar à frente, levar à Polícia Federal esses dados, conforme manda a lei. Bom, ainda no desdobramento do caso Master, eu te conto também que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está propondo uma reforma do Fundo Garantidor de Crédito, duramente impactado pela liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Ele falou que o Banco Central e instituições financeiras buscam um acordo para a reforma do FGC. Uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. Ou seja, a legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, que colocou muita coisa em risco. Felizmente, não foi um risco sistêmico, mas ele ganhou proporções e envolveu mais de uma instituição, como nós estamos vendo, a liquidação de outras instituições na esteira do Banco Master. Isso não pode voltar a acontecer. Por causa da quebra do Master e do Ewbank, o FGC deve desembolsar cerca de 50 bilhões de reais para ressarcir os clientes. O fundo é mantido pelos próprios bancos e garante a devolução de até 250 mil reais para clientes e investidores em casos como o do Master. A investigação mostrou, lembrando, que o banqueiro Daniel Vorcaro usava o respaldo do FGC para oferecer CDBs que pagavam muito além do praticado pelo mercado. O Conselho do Fundo Garantidor de Créditos aprovou uma proposta que prevê a antecipação de 7 anos de contribuição e o pagamento de uma taxa extra pelos associados para compensar o rombo provocado pela cobertura aos investidores do Grupo Master. Hoje, os bancos fazem um repasse mensal de 0,01% do total de depósitos elegíveis à garantia de cada instituição. Pelo plano aprovado, os associados deverão antecipar 60 meses de repasses ao FGC este ano, 12 meses em 2027 e mais 12 parcelas em 2028. Viramos a página, mudamos de assunto completamente para você saber que o ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral, deve decidir nos próximos dias se proíbe a homenagem ao presidente Lula no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Só que a escola abre o desfile do Grupo Especial no Carnaval Carioca já no próximo domingo, às 10 da noite. Bom, o magistrado vai analisar uma ação do Partido Novo, que acusa Lula, o PT e a escola de propaganda eleitoral antecipada. O Partido Novo pede que o TSE aplique uma multa de quase 10 milhões de reais aos envolvidos. A legenda também quer que o tribunal impeça a utilização do samba enredo no desfile oficial, proíba o uso de imagens ou sons do evento em propagandas eleitorais futuras e remova conteúdos de exaltação já publicados em plataformas digitais. O Partido Novo argumenta que o desfile usa elementos típicos de campanha, como o número 13 e jingles históricos. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União negou um pedido para que a verba de R$1 milhão concedida à escola de Niterói pela Embratur fosse suspensa. O ministro Haroldo Cedrais argumentou que as outras escolas de samba também receberam o mesmo valor. Nos bastidores, a jornalista Andréa Sadi, da Globo News, apurou que a avaliação é de que o evento pode abrir uma frente de questionamento na Justiça Eleitoral, caso seja interpretado como propaganda eleitoral antecipada ou como uso de estrutura e espaços públicos com finalidade política. Ministros e assessores que acompanham de perto a jurisprudência do tribunal estão lembrando, reservadamente, o precedente envolvendo Jair Bolsonaro, que acabou ficando inelegível após o entendimento de que houve uso da máquina pública e de instalações oficiais para fins eleitorais
naquele episódio da reunião com embaixadores. Uma pesquisa revelou que as denúncias de crimes cibernéticos no Brasil aumentaram quase 30% em 2025 em relação a 2024. Foram 90 mil queixas. O uso de inteligência artificial para gerar imagens de abuso foi um dos responsáveis pela explosão de denúncias de exploração e abuso infantil na internet. No caso da misoginia, o ódio contra as mulheres, foram quase 9 mil casos, 225% a mais do que em 2024. Os dados são da SaferNet, organização que defende direitos humanos na internet no Brasil. Previsão do tempo agora. O avanço de uma frente fria no sul deve aumentar o risco de pancadas fortes e temporais isolados, principalmente no Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina e Paraná. A tendência é que o sistema comece a mudar o tempo ao longo do dia nessa região, enquanto no restante do país, o calor e a umidade devem continuar favorecendo a formação de nuvens carregadas. No sudeste, a quarta ainda será de calor, umidade alta e pancadas típicas de verão, principalmente à tarde. E no Rio de Janeiro, onde está chovendo já há mais de 20 dias, a Polícia Civil aguarda o depoimento das vítimas de uma descarga elétrica que aconteceu em Copacabana em meio a um temporal. Um adolescente e um homem foram socorridos. O caso aconteceu numa das ruas principais de Copacabana. A vítima sofreu uma descarga elétrica e caiu desacordada. Agora, um ato heróico chamou a atenção. A nossa reportagem conversou com o preparador físico Edgar Cartacho, que ficou por mais de 10 minutos fazendo massagem cardíaca na vítima, ainda em meio à rua alagada, e conseguiu salvar a vida dela. Ela estava 100% apagada e eu comecei a massagem cardíaca nela. Foi tenso, viu, amigo? Demorou acho que uns 10 minutos, a chuva não parava, tudo muito alagado, até que ela veio voltando devagar. E você, na sua insistência ali, nos seus conhecimentos, na sua fé também, né? Ver a pessoa sorrir depois de alguns minutos, acho que isso não tem preço, cara. Foi um super-herói, o Edgar, nossa. E como é importante também as pessoas terem um mínimo de conhecimento, né? Ele, no caso, é um preparador físico, mas todo mundo devia ter conhecimento de primeiros socorros, massagem cardíaca, né? Porque a gente não sabe quando que pode acontecer um caso como esse. Voltando ao noticiário internacional, eu te conto que um grupo de estudantes foi gravado caindo de um prédio em chamas durante protestos em uma universidade em Dakar, capital do Senegal. Um vídeo divulgado registrou o momento. O episódio ocorreu em meio a semanas de manifestações contra o atraso no pagamento de auxílios estudantis. Os atos, iniciados no começo de dezembro, evoluíram para confrontos entre estudantes e forças de segurança. Até o momento em que eu gravava, não havia informações sobre feridos ou mortos. Um documento do FBI revelou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha conhecimento sobre os crimes cometidos pelo bilionário Jeffrey Epstein. O material foi divulgado pela agência de notícias Reuters. O documento em questão traz um resumo de uma declaração feita em 2019 por um ex-chefe de polícia americano. Segundo ele, em junho de 2006, quando ainda atuava, ele recebeu uma ligação de Trump, na qual o nome de Epstein foi citado. Conforme o arquivo, o republicano disse que esteve perto do bilionário na presença de adolescentes, mas que deixou o local rapidamente. A secretária de imprensa da Casa Branca disse ontem que Trump foi honesto e transparente sobre o fim da relação com Epstein. Um ataque da Rússia contra a Ucrânia deixou 4 pessoas mortas ontem, informação confirmada por autoridades ucranianas. Entre as vítimas, 3 crianças. Um homem de 34 anos também foi morto. E a ofensiva, mais uma, ocorre em meio a um prazo do governo dos Estados Unidos para que ambas as nações encerrem o conflito. No futebol, 5 jogos movimentam hoje a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Mirassol encara o Cruzeiro, a Chapecoense enfrenta o Curitiba. O Atlético Mineiro joga contra o Remo, o Vasco pega o Bahia e o São Paulo recebe o Grêmio. Ontem, na abertura da rodada, o Flamengo derrotou o Vitória por 2-1 em Salvador.
E o tenista João Fonseca estreia hoje no ATP 250 de Buenos Aires. Às 6h30 da tarde, o brasileiro de 19 anos enfrenta o chileno Alejandro Tabilo pelas oitavas de final da competição. Lembrando que João Fonseca é o atual número 33 do ranking mundial e cabeça de chave, o que lhe garantiu o direito de estrear direto nas oitavas. Na Itália, 2 representantes do time Brasil estreiam hoje nos Jogos de Inverno Milão-Cortina, nas primeiras classificatórias do snowboard halfpipe. Quadro de medalhas até aqui, até o momento em que eu gravava, a Noruega liderava o quadro geral com 6 ouros e 12 no total. Alemanha, Suécia, Suíça e Estados Unidos apareciam na sequência. A Itália, anfitriã, estava na 7ª posição, com 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 7 de bronze. E assim vamos encerrando mais uma edição do Panorama CBN da manhã. No meio da semana já, então, dá para pedir o seu sextou musical, né? Manda para mim lá pedido de música. Pode ser por e-mail no bianca.santos@cbn.com.br, no meu Instagram, biancasantos.bia, ou então lá na caixinha de comentários do Spotify. Vou dar uma olhada lá amanhã, tá? Amanhã e na sexta-feira. Tô indo embora junto com o nosso DJ Laerte Afonso, nosso editor Edmilson Fernandes, e lembrando que tem o Panorama CBN da noite com o Nadédia Calado. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.